Queridos, paz e graça, é um grande prazer estar com vocês em mais uma pré-aula. Hoje, para discutir e falarmos da pré-aula número 5. É bom ter você como nosso seguidor, seu pastor Elias Barbosa, aqui da ADTO, Assembleia de Deus, Ministério de Teoflotone. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas. Eu quero mandar um grande abraço às pessoas que curtem a nossa página, as pessoas que deixam like, as pessoas que deixam inscreve, que têm nos ajudado em oração, que têm nos feito entender que esse projeto precisa crescer, a Escola Bíblica precisa ser divulgada no Brasil. Em alguns lugares estão acabando, mas nós não podemos deixar isso acontecer. É a verdadeira palavra de Deus sendo ensinada domingo após domingo. E você é o nosso participante dessa honra de ter a Escola Bíblica ensinando e você sendo o professor, ensinando o povo a entender a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar da lição número 5, que fala a identidade do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em João 14, os versículos 15 e 18 até o 26. Eu queria que você lesse para que você entenda, para que você leve para a sua sala de aula. Estou um pouco gripado, quero pedir perdão pela voz. Se eu tossir, me perdoe, mas estou um pouco doente ainda. Queridos, como é bom falar sobre o Espírito Santo. Aos nossos seguidores, a você que se inscreve em nossa página, querido, você recebe a atualização assim que nós postamos. Não deixe de se inscrever em nossa página, nos ajude a divulgar essa obra maravilhosa. Hoje nós vamos falar sobre a identidade do Espírito Santo e você precisa estar atualizado sobre o Espírito Santo porque é uma matéria excelente para você tirar algumas teses e anexar no pensamento dessa juventude que hoje está tão difícil acreditar no Espírito Santo, tão difícil entender a ação do Espírito Santo. Nós vimos que está sendo jogado fora de algumas igrejas. E nós, pentecostais, não podemos deixar que esse termo seja excluído do nosso meio. Então, a introdução, você vai falar que nós seremos agraciados com mais um estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Por que a pessoa? Porque ele é uma pessoa. Ele é um ser. E é isso que nós queremos estudar. Nós veremos a importância do Espírito Santo, a sua forma de trabalho. Nós veremos como ele age em nosso meio e principalmente a sua existência entre a Trindade, que é um fato aqui, querido, muito importante para a explanação da nossa sala de aula. Nós vamos estudar nessa lição o que é pneumatologia e o que é o Tratado de Nicéia e sua importância para toda a igreja da atualidade. Tanto se tem falado sobre pneumatologia, mas pouco se vivido sobre pneumatologia. É um termo muito bom para você colocar o seu aluno e prender o seu aluno um pouquinho teologicamente nessa introdução. O tópico de número 1 vai falar o Espírito Santo. Nesse tópico, eu queria que você falasse para a sua sala que ao estudarmos o Antigo Testamento, nós veremos, e isso aqui é fato, Adonai se manifestar ao seu povo em todo o tempo. E entra aqui, obscuramente, não aqui num termo negativo, mas positivo, o princípio da manifestação de Yeshua, seu filho. Já no Novo Testamento, fica evidente a revelação de Yeshua, o Messias, isso aqui é muito interessante, e também entra em evidência o Consolador, que o Espírito Santo, que viria após a ascensão do Filho de Deus, após a ascensão de Jesus. Isso significa que o Ruach HaKodesh, é um termo hebraico usado para o Espírito Santo, aquele que nos envolve, esteve e está entre todos os que entendem o sacrifício do Calvário elaborado por Jesus Cristo. E também entendem e acreditam pela fé de que Deus formou o mundo pela palavra. Gênesis 1, versículo 1. É importante você salientar isso nesse tópico número 1. Já o tópico número 2 da nossa revista vai falar o esquecimento. Nesse tópico, eu queria que você entendesse o que é deidade. O que é deidade? Deidade é um conjunto de forças ou intenções que materializam a divindade. Essa é a tradução que nós temos no dicionário. Logo, nós veremos que o Espírito Santo é divindade entre o povo. Nós precisamos entender que o seu agir no Antigo Testamento não foi tão evidente como no Novo Testamento. Nós sabemos disso. Mas o que precisamos levar em conta é a presença, e aqui é interessante você frisar isso, a presença sempre ligada a Adonai, sempre presente a Adonai em todos os processos, em todo o tempo. Existem algumas passagens que comprovam e vai comprovar a presença do Espírito Santo, como em Gênesis
Deixa eu atualizar minha Bíblia aqui. Gênesis 1, o capítulo 1, o versículo de número 2, tem um texto excelente para você ler na sala de aula, para comprovar. Gênesis 1, o versículo de número 2, esse texto vai comprovar para você entender. Diz assim: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É um termo excelente. Existe um outro texto para você ler para a sua sala de aula, que está em Jó, o capítulo 26, o versículo de número 13. Lembrando que Jó é o primeiro livro da Bíblia na cronologia. O versículo número 13 diz assim: com seu sopro os céus ficaram límpidos, e com o toque de sua mão fere a poderosa e veloz serpente. Aqui, o sopro, nós temos o termo teopneu, ou teopneumologia. É um termo muito interessante, esse termo, quando nós estudamos sobre pneumatologia. É o sopro de Deus sobre o homem, o sopro do Espírito sobre o homem. Quando Deus sopra sobre o homem, o seu próprio Espírito. É importante você falar sobre isso na sua sala de aula. Você pode abrir também um texto muito interessante, que está em Números, na sequência. Nós estamos no Antigo Testamento. Vamos só abrir o Antigo Testamento para comprovar o Espírito Santo entre o povo. O capítulo 11, o versículo de número 7, que diz assim: eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando-a sobre eles. Assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel, e tu não a levarás mais sozinho. Olha a importância do Espírito Santo. Olha a importância do que nós temos, que abriga em nós, e às vezes nós não falamos sobre isso. O tópico de número 3 da nossa revista, ele vai abordar um tema muito bom, que vai falar sobre o Espírito Santo e os primeiros. O que é o Espírito Santo e os primeiros cristãos? Já voltando aqui e continuando o tema do Antigo Testamento, você vai falar que a manifestação do Espírito Santo estava evidente entre todos no Antigo Testamento, mas só entra em total evidência com Atanásio de Alexandria. Era conhecido aqui, dito como grande ou confessor, chamado também de apóstolo da igreja ortodoxa copta. Foi o 20º, quem foi Atanásio, para você entender? Atanásio foi o 20º arcebispo de Alexandria, conhecido como Atanásio I de Alexandria. Seu episcopado durou 45 anos. 45 anos, entre 8 de junho de 296 a 2 de maio de 373, dos quais 17 anos ele passou aqui exilado. Em 5 ocasiões diferentes, por ordem de 4 diferentes imperadores romanos. Atanásio foi um importante teólogo cristão, um dos padres da igreja, o principal defensor aqui do trinitarismo, que é a trindade. Contra quem? Contra a tese dos arianistas, o arianismo. Ele foi um grande líder da comunidade de Alexandre no século IV. Só para você entender um pouquinho da história, e isso está na história quando nós estudamos o livro de história. Aqui você tem base para defender a tese trinitária. E você tem base para estudar o Tratado de Niceia, que é interessante que o conflito entre os arianistas e os seguidores de Ário, apoiados muitas vezes pela corte romana, moldou a carreira de Atanásio. Ele passa a ser moldado e passa... Você imagina a perseguição que esse homem sofreu, exilado durante aqui 17 anos. É muito tempo, querido. É praticamente uma vida para quem tem seus 16, 17, 18 anos. Sabe a noção do que nós estamos falando. Em 325, nós vamos ver que com 27 anos, ele começou essa luta contra os arianos, contra os arianistas, e ele, como arcebispo de Alexandre, no concílio de Niceia, convocado pelo imperador Constantino I, em 325, essa tese essa tese do concílio dos arianos em Niceia, eles tinham a tese de que o Filho de Deus, Jesus Nazaré,
e o próprio Deus seriam o que nós chamamos de ousia. O que é isso? A mesma substância. Querido, você imagina a briga de Atanásio para tirar essa tese, desconfrontar essa mente, tirar, por que não dizer aqui, esse dogma que existe em algumas igrejas até hoje. Aqui entra algo interessante, que 3 anos depois do Tratado de Nicéia, Atanásio sucedeu o seu mentor como arcebispo. Ele ainda não era arcebispo, então ele vai entrar como arcebispo 3 anos depois. Então toda essa briga, todo esse encauche, toda essa rusga existente entre a tese arianista e trinitarista moldou a carreira de Atanásio. E isso foi interessante para ele como um cristão, como um homem de Deus. O tópico de número 2 da nossa revista vai falar a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Tem um texto muito bom que eu queria que você abrisse comigo, que está em 2 Samuel, é um texto interessante, 2 Samuel 23, se não me falha a memória, deixa eu buscar na minha Bíblia, que é 23, o versículo 2 e 3, versículo 2 e 3, que diz assim: o Espírito de Yahvé falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O versículo número 3 diz assim: o Deus de Jacó comunicou sua vontade, a rocha de Israel me revelou. Quem governa o povo com justiça? Quem governa os gentes sob o temor de Deus? Esse texto nos mostrará e nos mostra que o Espírito Santo e Deus são a mesma divindade, tem a mesma substância, que é algo interessante, tem a mesma santidade. E isso é interessante. Diferente do Tratado de Nicéia, que falavam que eles eram a mesma pessoa, que eles não podiam se desvincular. E isso aqui é interessante você estudar. Ou seja, é o que nós chamamos de consubstancialidade. Assim como afirma Lucas, e o próprio Lucas vai afirmar isso num texto muito interessante que eu queria que você abrisse comigo aí em Atos dos Apóstolos, já indo para o Novo Testamento, para você entender. Tem um texto excelente para você debater na sala de aula e seus alunos vão entender esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o versículo 3 e 4. Esse texto, quando nós lemos esse texto, aqui é o principal foco da igreja pentecostal. Aqui é um principal foco da igreja atual, do pentecostalismo, para entender um pouquinho sobre o Espírito Santo. Versículo 3 e 4 diz o seguinte: então indagou-lhes Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? É uma comprovação do que nós estamos vendo, que ele mentiu ao Espírito Santo. Já o versículo número 4 vai dizer: mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Querido, logo nós temos aqui uma base, quando nós lemos desse texto, no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, para afirmarmos que o Espírito Santo está em todo o tempo com Deus. O Espírito Santo, nesse termo de trindade, ambos estão trabalhando no processo do que nós chamamos façamos. Lembra disso? Bazar Echad, diferente, é o que nós chamamos de unidade composta. Em todo tempo ele vai estar junto, se manifestando, demonstrando que ele também é santo, demonstrando que ele também é uma pessoa. Já o tópico de número 2 da nossa revista, continuando o item 2, o tópico 2, é continuação da nossa revista aqui, ele vai falar, tópico de número 2, a gente vai falar o seguinte: a divindade revelada. Nesse tópico, você vai falar que somente alguém envolvido de tamanho poder poderia executar uma obra tão difícil como a de penetrar aqui as profundezas de Deus. Há um texto muito polêmico e muitas pessoas dizem: mas eu acho que isso aqui é o próprio Deus se revelando.
E nós vamos ter base bíblica para defender essa tese quando nós abrimos 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 10 e 11. 10 e 11 de 1 Coríntios, capítulo 2, 10 e 11, que diz assim, olha que interessante, 1 Coríntios, capítulo 2, 10 e 11, diz assim, Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, especificação, porquanto o Espírito a tudo investiga, o está dando como pessoa, está o colocando como pessoa, e diz até mesmo as profundezas de Deus, significa que ele conhece. Então é um trabalho que só quem é divino vai poder entrar na santidade de Deus, vai poder estar presente e revelar o oculto, o profundo de Deus. E isso aqui é interessante nós frisarmos sobre isso. Aí ele diz assim, versículo 11, pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Isso é magnífico quando você estuda sobre isso. É magnífico quando você fala sobre isso. E tem um texto interessante para nós lermos também, em João, queria que você abrisse comigo, o capítulo 14, o versículo de número 18 e 19 de João. Olha que interessante, assim, não vos deixarei órfãos, é um texto muito conhecido, voltarei para vós. Entenda esse termo aqui, voltarei para vós. Aí o versículo 19, ele diz assim, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto, vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. Querido, isso está nos mostrando o cuidado paternal de quem? Do próprio Jesus, quando está nos falando isso, pelos seus discípulos e pelo povo que ia aceitá-lo. Aqueles a quem ele amou, como diz João 14, versículo 3, ele também afirmou a presença de Jesus com os discípulos através de quem? Através do Espírito da verdade. Isso aqui é interessante, porque ele vai dizer assim, ó, voltarei para vós. Voltarei para vós. Algumas pessoas têm esse texto aqui como, porque Jesus desceu após ressuscitado, ele fica 40 dias com os discípulos. Não, a permanência num todo, como ele é infinito e como ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele, através do Espírito Santo, ele está em todo o tempo com os discípulos. Está em todo o tempo com a igreja. E isso aqui é interessante. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos em um corpo glorioso. E isso aqui é interessante. Em corpo glorioso da ressurreição. E lhes falou antes de voltar ao Pai. E nós vamos ver isso em João 20, quando ele afirma no versículo 21 e no versículo 22, ele diz assim, e Jesus lhes disse mais uma vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aí ele vai continuar no versículo de número 22, dizendo, e tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Há uma diferença entre o Espírito colocado no homem no Éden e o Espírito Santo soprado de Deus sobre os discípulos. Naquele momento que ele sopra sobre os discípulos, o Espírito Santo, ele assegurou aos discípulos que o Senhor viria a eles quando o Espírito Santo lhe fosse dado. Isso aqui é interessante. Ele foi, mas não os deixou órfãos. Ele deixou alguém para tomar conta. Nós não somos órfãos, porque nós sabemos que em todo o tempo o Espírito Santo está agindo em nosso favor com gemidos inexprimíveis, diz a palavra do Senhor. O tópico de número 3 da nossa revista, ele fala assim, as obras divinas. São tantas as obras do Espírito Santo, querido, na Bíblia, que nós podemos e devemos vê-lo como o nosso ajudador, como o nosso conselheiro, como o nosso amigo, a quem distribuiu os dons entre a igreja. Ele é criador aqui de todas as coisas, assim como Adonai e o próprio Yeshua. É importante você frisar isso. Ele gerou aqui o verbo encarnado, o ressuscitou dentre os mortos. É importante nós ressaltarmos isso, nos mostrando que ele é poderoso e pode nos livrar e está nos livrando através da sua lei
Enquanto a lei do pecado, a lei da morte nos tomava para nos levar para a morte, ele nos liberta. Por isso nós falamos que ele é digno de honras e glórias. Como diz um texto de Romanos, abra comigo em Romanos, o capítulo 8, o versículo de número 1 e 2. E é um texto magnífico para essa tese, que diz assim: portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Enquanto a morte tentava nos tragar, nós estávamos presos à lei da morte, nós temos vida no Espírito através de Jesus Cristo. Porque ele foi, mas nos deixou o Consolador, que também é uma pessoa. Tópico de número 3, ele vai falar sobre os atributos da divindade. Nesse tópico de número 3, os atributos da divindade, eu queria que você entendesse algo interessante. O Espírito Santo, por ser parte da Trindade, tem os mesmos atributos, como onisciência, onipresença, onipotência, nos mostrando, assim como Jesus e Yeshua tinham os atributos do Pai e não os utilizou. Isso aqui é interessante. Vai dar polêmica? Vai. Mas nós sabemos que ele tem. Ele também o tem demonstrado, e ele demonstra em todo o tempo o maior de todos, por que não dizer aqui, dons existentes entre Pai, Filho e Espírito, que é o autocontrole. Mesmo sendo Deus, Jesus não exerce sua soberania sobre o homem. Mesmo sendo Deus, o Espírito Santo não exerce a sua soberania entre os homens, deixando o homem decidir se aceita ou não o Pai. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Cai por terra aqui a tese do calvinismo contra o arminianismo. É nós quem decidimos. Aí ele diz, professor, mas tem um texto que diz que é o Espírito Santo quem convence. Ele convence através da palavra que foi falada pelo próprio homem. Não foi ele que foi lá convencer. O homem precisa falar, porque é o Evangelho, boa nova. Então ele penetra os corações através da palavra. Aí disse, mas a Bíblia diz que nós não escolhemos, ele escolheu nós. Claro, ele escolheu nós desde a fundação do mundo, quando ele fez o homem, quando ele elaborou o projeto do homem. E isso é interessante você pensar. O tópico de número 2 diz alguns atributos comunicáveis. Nesses atributos comunicáveis, você precisa entender que a santidade é a demonstração direta da natureza de Adonai. A santidade é a demonstração direta da natureza de Adonai. Assim, Jesus buscou muito a santidade quando estava em um corpo humano e teve essa santidade em todo o tempo. Assim como o Espírito Santo tem. Por quê? Pois ele é quem santifica. Destaca-se aqui nesse termo também o que nós chamamos de bondade, sabedoria e a verdade, que são atributos de quem permanece em Deus. Onde eu acho algo sobre isso? Tem um texto muito bom na Bíblia que está em Isaías, se não me falha a memória, deixa eu buscar minha Bíblia aqui. Isso, Isaías, o capítulo 11, o versículo de número 2. Que diz assim, olha o que diz: o Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito da sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. É Ele quem nos dá sabedoria, é Ele quem nos mostra como agir em momentos difíceis, em momentos de lutas, em momentos de angústia. Nós precisamos entender que sem Ele nós não conseguimos, porque o corpo humano nos domina. Há um texto também muito bom em Lucas, o capítulo 18, o versículo de número 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Estou com minha Bíblia aqui, aberta aqui. Que diz assim, questionou Jesus, Lucas 18, 19. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Olha que interessante. Por que Jesus foi indagado por esse jovem, dizendo que ele era bom? Por costume judaico, só é bom aquele que termina a sua obra. Por isso que Jesus perguntou, por que me chamas de bom? Porque Jesus não havia terminado a obra do Calvário ainda. É por isso que nós devemos estudar, para entender que
que ele só seria bom por completo no sentido de mestre, de rabi, quando ele fosse ressuscitado. E isso é interessante. No tópico de número 3 da nossa revista, eu queria que você prestasse bem atenção, ele vai falar, tópico de número 3, o Espírito Santo e a Trindade. É necessário definirmos aqui o que é pericórese. O que é pericórese? A palavra grega se compõe de 3 radicais. Peri, que quer dizer ao redor, como como periferia ou perímetro, e a palavra choria, de onde provém um meio chamado pericórese, significa dança ou estar de frente. É como um coro de cantores que fica em frente de uma plateia. E, finalmente, entra aqui a última parte chamada esis, que significa decorrência, algo que jorra de uma fonte. Os cristãos do Oriente, eles têm uma figura interessante, porque eles chamam a comunhão da Santíssima Trindade e a humanidade, eles comparam como se fosse uma dança, como se todos estivessem apresentando, embora uns façam algum papel e voltam para o seu lugar, outros desempenham um papel e voltam para o seu lugar. Eles têm isso como uma dança de crianças e como se fosse uma espécie de brincadeiras em roda. Para eles, querido, eles entendem e eles dizem que a Trindade baila, dança por todo o universo e por toda a eternidade. Também dizem que a Trindade abre espaço para nós participarmos dessa dança. A igreja, como uma virgem pura, é convidada a participar dessa dança. Então a virgem se alegrará e dançará, e dança, e também os jovens e os velhos. Eu tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Jeremias 31, versículo 13 fala sobre isso. No caso dos discípulos, o Espírito Santo guiou o registro do Novo Testamento de uma forma incomparável, lembrando-nos lembrando de todas as coisas. Esse processo ainda está em pleno vigor em nossos dias, e nós podemos asseverar isso. Nós também temos esse precioso Espírito que nos lembra de todas as coisas. Os discípulos primeiro ouviram Jesus falar. Nós descobrimos a palavra de Jesus através de quê? Das Escrituras Sagradas. Entra aqui que o fato de lermos, estudarmos, memorizarmos, meditarmos e obedecermos são ações que implantarão a palavra de Cristo e as firmará dentro do nosso ser. O Espírito Santo, ele nos fará e nos faz com que nós lembremos de sua aplicação à medida em que nós nos movemos e à medida em que nós buscamos o entendimento para explicar essa palavra. Você acha que nós estamos aqui por um acaso? Não. O Espírito Santo é que interage em nosso favor e nos faz entender, e para que você seja professor e que as pessoas entendam o seu falar. Isso é interessantíssimo. Ele que nos lembra, é Ele que nos faz lembrar de todas essas coisas. Já partindo para o final da nossa revista, tópico número 4, ele vai falar personalidade do Espírito Santo. A pergunta a ser feita nesse tópico é a seguinte, olha que interessante. O que é personalidade? Nós estudamos sobre isso há algum tempo atrás. Personalidade, que é o conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa mortal. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele tem o quê? Intelecto, ele tem emoção, ele tem vontade que caracteriza uma personalidade. E isso é interessante. Mas não está num corpo mortal, mas ele tem. Então, logo, ele é uma pessoa. O que devemos entender aqui, o que deve ser tratado, e o que nós devemos tratar, é se, como personalidade, como ser, nós estamos o tratando e nós o temos em todo o tempo com um bem maior, com aquele que nos dá prazer, aquele que nos ajuda, aquele que nos capacita. Essa é a tese. Essa é a expressão que deve ser colocada para a nossa sala entender. Será que nós estamos o tratando bem como pessoa? Será que nós acordamos de manhã e o cumprimentamos como pessoa, como nós fazemos com Jesus e como nós fazemos com Deus? Será que nós oramos a Ele dizendo, meu amigo, não esqueça de mim, não me deixe sozinho? Essa é a questão nesse tópico de número 1. Já o tópico número 2 diz assim,
Reações do Espírito Santo. As reações do Espírito Santo nos mostra a sua personalidade, que é o conjunto de qualidades que define a individualidade que eu falei com você. Seu envolvimento em nosso meio é eficaz e é demonstrado. Note que Pedro, ele obedece, como relata Atos, nós lemos 10, 19, 21, enquanto Ananias mente e tem um fim trágico, como diz Atos 7:51. Esse texto nos mostra que Pedro obedece, Ananias desobedece e tem um fim trágico. Paulo nos ensina em Efésios 4, versículo 30, a não entristecê-lo, pois ele é o selo, e aqui é algo interessante, que os reis tinham um selo no anel, onde eles selavam os livros ou qualquer outra coisa, e sabiam que eram dele. Então nós somos selados pelo próprio Jesus com o Espírito Santo, e este selo, ele é o selo que nos garante o quê? Que nos garante a vitória para o dia da redenção. Isso quer nos lembrar que nós não devemos tratá-lo mal, pois ele é quem nos levará à salvação. Ele é que nos guiará no caminho da salvação. Aceitamos Jesus? Aceitamos. É o maior termo para a salvação? Sim. Só que nós não podemos esquecer que o Espírito Santo é quem nos guia nesse caminho de santificação. É o Espírito Santo quem nos conduz à dificuldade que nós passamos no dia a dia. E é Ele quem nos dá força para que nós cheguemos à Nova Jerusalém. Espero que essa aula seja interessante para você. Divulgue, nos ajude. Grande beijo no coração, que você tenha uma excelente semana. Yahem Shalom.